Estamos na unidade 8 do nosso curso sobre o Socrative. Nesta unidade, veremos como criar um teste com perguntas de vários formatos, reeditar um teste já existente e executar um teste no chamado ritmo do professor. Dentro do Socrative, acesse o menu Testes. Clique na opção Adicionar teste, na outra opção Criar novo. Clicado em Criar novo, abre-se a página de edição do seu novo teste. Clique neste campo para alterar o nome e dar um novo nome ao mesmo. Dado um novo nome ao seu teste, vamos inserir as perguntas no mesmo, que podem ser de múltipla escolha, pergunta de verdadeiro e falso e de resposta curta. Vamos iniciar com uma pergunta de múltipla escolha. Clicado na opção múltipla escolha, abre-se a página ou o campo destinado à edição da sua pergunta neste formato. Clique neste campo para adicionar a sua pergunta. Redija a sua pergunta. Após redigida a sua pergunta, no campo destinado às alternativas a serem escolhidas pelos alunos, lance as respostas respectivas. Dentre as alternativas para serem respondidas, selecione aquela que for correta, podendo ter mais de uma alternativa correta. Então, selecione todas elas que forem corretas, ou então deixe desmarcado. Caso deixe desmarcado, não haverá um feedback dado ao aluno no seu dispositivo. É possível também, clicando no X que há no lado de cada um dos campos para a inserção da resposta, eliminar este campo. Poderá então ter 2, 3, 4 ou mais alternativas a serem selecionadas. Criada a sua pergunta de múltipla escolha, vamos agora adicionar uma pergunta de verdadeiro e falso. Criada a sua questão de múltipla escolha, perceba que ao clicar em criar nova pergunta, a questão que acabou de ser elaborada fica automaticamente salva. Abre-se então a opção da edição da pergunta no formato selecionado, no caso verdadeiro e falso. Clique então no campo para adicionar a pergunta ou a afirmação. Clicado no campo, insira a sua pergunta ou afirmação. No caso, aqui é a Branca de Neve morava com 7 anões. Trata-se então de uma afirmação de teor verdadeiro. Assinale a opção verdadeiro quando deva ser esta a resposta, para que tenha o seu aluno o feedback correspondente. Caso seja uma resposta que deva ser a opção falso, assinale falso. Concluída a elaboração da sua pergunta de verdadeiro e falso, clique em adicionar uma pergunta. No caso, vamos adicionar uma pergunta cuja resposta é curta ou em aberto. Clicado na opção resposta curta, perceba que a pergunta de verdadeiro e falso ficou automaticamente salva e agora aparece então o campo para a edição da resposta em aberto ou a resposta curta. Lance a sua pergunta, no caso, como foi o final da história dos 3 porquinhos, e também lance, caso queira, as possíveis respostas ou respostas que você entende cabível para a sua pergunta. Concluída a sua pergunta, adicione as respostas correspondentes e a sua pergunta com o formato de resposta curta ou em aberto estará finalizada. Caso não tenha mais nenhuma pergunta a ser acrescentada em seu teste, finalize a construção do mesmo clicando em salvar e sair. Salvo o seu teste, ele aparece no rol dos seus testes já criados.
Agora veremos como editar um teste já existente. Clique sobre o teste que deseja editar. No caso, vamos editar o teste que recém vimos sendo criado. Abre-se então novamente o teste criado, que foi recém elaborado. Caso queira corrigir o nome do teste ou fazer a sua alteração, clique no lápis e faça a alteração correspondente. Caso queira editar uma das perguntas, clique no símbolo de um lápis para fazer a edição. No caso dessa pergunta de múltipla escolha, vamos adicionar mais uma opção de escolha clicando em adicionar resposta. Note a criação de mais um campo, agora foi acrescido a opção de alternativa E para a elaboração da respectiva resposta. A resposta inserida é nenhuma das alternativas. Também é possível criar ou adicionar uma explicação à pergunta. Foi acrescentada a explicação. Quem ofereceu foi a bruxa invejosa. Agora, é possível também fazer a alteração do conteúdo da pergunta. Neste caso, vai ser feita a correção por um erro gramatical, trocando a palavra fruto por fruta. Reelaborada a pergunta ou feita a sua correção, após feitas as alterações na sua pergunta, conforme é do seu desejo, clique no símbolo com um V dentro do quadrado em azul para salvar. Sua pergunta que foi reeditada, reestruturada, ficou salva. Agora vamos editar a próxima pergunta clicando no símbolo com o lápis. Foi acrescentada a explicação para a pergunta e também agora a adição de uma imagem à mesma. Clicado no símbolo mais, abre-se a oportunidade de selecionar uma imagem dentro do seu computador, abra a mesma para inserir na pergunta que está sendo reeditada. Perceba a inserção da imagem na pergunta 2. Clique no símbolo do V dentro do fundo azul para salvar a sua pergunta de verdadeiro e falso que está sendo reeditada. Agora iremos reeditar a pergunta 3, a pergunta em aberto, clicando no símbolo com um lápis. Abre-se o campo para a edição da pergunta 3, ou seja, da pergunta em aberto. No caso, nós vamos adicionar mais uma resposta. Os campos foram eliminados quando da sua elaboração, e se há necessidade de recolocar ou acrescentar mais, clique em adicionar resposta. Abre-se então o campo para a inserção da outra resposta para a questão número 3. Insira a sua resposta ou reedite a existente e clique no símbolo em V do fundo azul para salvar a pergunta que está sendo reeditada. Inclua outras perguntas nos 3 formatos já mencionados, caso seja do seu interesse. Sua questão será adicionada ao teste já existente, portanto, o teste admite a inserção de outras perguntas além daquelas que originalmente foram criadas. Concluída a reestruturação do seu teste, caso não tenha que fazer mais nenhuma alteração nas perguntas já existentes ou adicionar novas ao teste em questão, clique em salvar e sair para finalizar. Agora vamos ver como fica uma apresentação deste teste na chamada apresentação pelo ritmo do professor. Agora veremos como fica a execução do teste que foi recém-criado. Do lado esquerdo, vamos fazer a conexão ou login com o aluno.
Podemos selecionar o idioma português e se exige o nome da sala. Agora, do lado direito, vamos fazer o login como professor. Logado como professor, perceba que no topo está o nome da sala. Também que aparece o número 0, isso está dizendo que nesta sala não tem nenhum aluno presente, ou seja, nenhum aluno logado. O nome da sala está aqui e deverá ser inserida neste campo pelo aluno. Ao entrar, aparecerá para o professor que esse aluno ingressou. O aluno ingressou, vem a mensagem esperando a próxima atividade começar. Esta informação ela é assim exibida porque o professor não está executando nenhum teste neste momento. Caso tenha algum teste em execução, o aluno fará acesso ao mesmo. Para o professor, aparece agora a informação que um aluno ingressou na sua sala. Para que os alunos saiam da sala, ou seja, sejam deslogados, clique em limpar sala. Confirme a opção e perceba que o aluno foi deslogado. Ele pode reingressar na sala, colocando o nome da mesma. Essa opção de limpar a sala, ela é importante para o professor quando ele quer reiniciar um teste ou começar um teste do zero. Apresenta-se a aba dos menus para a execução de um teste, está no menu Iniciar e a opção Teste. Abre-se então uma janela com o rol de todos os testes criados pelo professor. Vamos selecionar o primeiro e clicar na opção Próximo. Abre-se outra tela, agora com 3 formas de apresentação do teste. O mais versátil, feedback instantâneo, ele permite nas configurações as opções todas selecionadas. Já no controle pelo professor, ele exige o nome como padrão. Caso o professor deixe desmarcado, o aluno se apresenta de modo anônimo. A opção embaralhar perguntas, ou seja, que as perguntas são apresentadas em ordem diferentes entre os alunos, não é possível, justamente porque se trata de uma opção para a apresentação durante uma aula. Embaralhar respostas, isso permite uma dificuldade de troca de informação entre os alunos. Mostrar feedback, isso aumenta o retorno dado ao aluno, ou seja, o professor pode deixar que o feedback da resposta que ele deu seja apresentado pelo sistema ou o professor mesmo apresenta. Vamos deixar essa opção aqui marcada. Por fim, mostrar ou não a nota final. Ela é importante para mostrar como foi o desempenho do aluno. Clicado em modo iniciar, o aluno terá acesso então à primeira pergunta. Veja a primeira pergunta criada. O professor pode mostrar os resultados ou ocultar. O padrão é ocultado. O aluno, como foi configurado que ele deve dar o nome, vamos colocar aqui o nome do estudante. O estudante é o João. Clicado em concluído, o aluno ingressará na pergunta do professor. Veja que, por enquanto, não tem nenhum aluno acessando a pergunta e também, obviamente, nenhuma das respostas.
Clicado em concluído, o aluno tem acesso à pergunta. Veja agora que um aluno apareceu, porém 0 respostas. E vamos selecionar a resposta maçã. Note que a ordem de opções é aquela da criação da pergunta, porém para o estudante é outra ordem. Isso ocorre porque, quando configurado o modo de apresentação do teste, a opção embaralhar respostas foi selecionada. Selecionada a resposta correta, o aluno envia ela. Nesta circunstância, podemos ver então que do total de um aluno houve uma resposta dada, ou seja, todos os alunos da sala responderam. Aparece o feedback no dispositivo do aluno, ou seja, que a resposta que ele deu é a correta, a pergunta que foi dada e a resposta que ele deu, que portanto foi a correta. Também aquela explicação que foi inserida durante a criação dessa pergunta. O professor tem acesso a essa explicação, portanto ele pode dar um feedback para os alunos, e lembrando que caso a opção do feedback não esteja ativado para ser dado diretamente ao aluno no seu dispositivo, o professor poderá dar o feedback durante a sua exposição, inclusive clicando na opção mostrar ou ocultar os resultados. Aqui então vemos que 100% dos alunos acertaram a resposta. O aluno clica em OK e ele fica aguardando a próxima pergunta do professor. A próxima pergunta o professor acessa clicando aqui. Novamente, o professor pode exibir ou ocultar os resultados. Lembrando que essa opção ativada, a resposta correta, ela é exibida. Aqui nós temos verdadeiro e falso. Vamos colocar propositalmente falso. A pergunta é, ou melhor dizendo, a afirmação é: Branca de Neve morava com 7 anões. A resposta é verdadeira, porém vamos colocar então falso. Note a imagem inserida quando dá a reedição da pergunta no momento da elaboração da mesma. Enviada a resposta, o total de aluno que respondeu aparece aqui e no seu feedback aparece que ele errou. Para essa afirmativa, a opção seria verdadeiro e aparece a explicação para ele. Caso essa opção fique desativada, o professor poderá então fazer a explicação, exibindo a mesma e também mostrando o resultado ou o score do desempenho dos alunos. No caso aqui, 100% de resposta no falso. Caso o professor queira concluir o teste antes de chegar na última pergunta, ele pode clicar em concluir. Caso queira continuar, ele clica em prosseguir. Note que o aluno, embora ele não tenha clicado no seu OK, ele já teve acesso à pergunta. Aqui é uma resposta curta. Uma das respostas lançadas lá na sua elaboração foi essa aqui. O professor pode mostrar as respostas dadas pelos alunos e ocultar ou não um nome, mas isso só é possível após o envio. Vamos enviar. Veja que o aluno acertou. Porém, um tanto de atenção nesta opção de pergunta. Respostas longas, dificilmente o aluno acertará a questão. Portanto, palavras muito curtas ou então palavras únicas que deverão ser escritas. Aqui então o professor poderá mostrar a resposta que foi dada ou ocultar individualmente por cada aluno que responder, clicando nesta opção aqui, ou então todas as respostas clicando aqui. Também é possível mostrar o nome do estudante que respondeu, ou do aluno que respondeu, no caso, o João, e a resposta que ele deu para a pergunta. Clicado em OK, aparece então a nota final para o aluno,
pois assim foi configurado no momento da criação da opção de execução do teste. Lembrando que ele errou, das 3 perguntas, ele errou uma, a de verdadeiro e falso, e acertou aquela resposta curta. Então ele teve 67% de aproveitamento. Clicado em OK, ele fica aguardando a próxima atividade do professor e o professor poderá então clicar em concluído. Caso ele não clique em concluído, o aluno poderá reingressar no teste ou outros alunos poderão ingressar no teste. Vamos ver então um outro aluno ingressando no teste agora. Ele vai ter que dar o nome da sala e ingressar. E note que é solicitado o nome do mesmo. Vamos dar o nome de Pedrinho. Veja que aqui apareceu um outro aluno. Porém, ele acessa somente a pergunta que está sendo exibida pelo professor. O professor retrocede, a pergunta para ele também aparece. Retrocede novamente, a pergunta também aparece para o estudante que entrou de modo retardatário. Portanto, para que o aluno não acesse em tempo diferente da exposição da aula, o professor deverá sempre clicar em concluir a sua atividade. Clicado em concluído a sua atividade, os alunos eventualmente logados são deslogados, nenhum deles mais tem acesso à pergunta, e aparece então no menu relatório como foi o resultado da aplicação daquele teste. Na próxima unidade veremos como criar perguntas rápidas.